pronto, eu comecei a gravar aqui, a gente vai conseguir responder com certeza essa ficha mais antiga, que foi a que eu mandei para vocês sábado, e talvez a gente consiga responder a nova, a que foi mandada hoje, talvez. O João, Bia disse que está tentando entrar pelo computador. Ah, tá. É melhor, ela estava pelo celular, né? Bom, eu vou só aguardar que ela entre. Deve estar rapidinho, deve estar ligando as coisas aí. Aí a gente vai responder essa ficha. A grande parte dela foi teórica, né? Não foi muita coisa, por isso ela vai ser rápida de ser respondida, tá? E aí depois a gente vê se consegue a outra ficha, que já está aqui também. Tu vai corrigir a prova de Karina ou não? Ela corrigiu em sala? Eu acho que foi. Se eu não me engano, foi. Eu acho. Ela Ela corrigiu corrigiu. antes de entregar. Tipo, mas muito tempo, muito antes dela entregar essa Uma prova. semana ela antes de Ninguém nem entregar a anotou prova. nada. Ah, tá. Eu tô aqui com uma foto. Eu acho que eu tô aqui com uma foto da prova. Eu posso escrever aqui. Se der tempo, eu corrijo com vocês. Na pior das hipóteses, amanhã é feriado, eu vou ter tempo de pegar as fotos, as imagens e corrigir e mandar um PDF para vocês com a correção. Na pior das hipóteses. Certo? Bora lá. Então, as primeiras questões aqui da nossa ficha são essas. Considere as circunferências C1, C2, C3 e C4 na figura seguinte. Aqui estão as circunferências, né? Todas elas. Aí, um bocado de perguntas. Qual é a posição relativa entre C1 e C2? Qual é a posição relativa entre C1 e C3? Posição relativa é o título, né? Tipo, elas são tangentes externas, tangentes internas, elas são secantes, elas são exteriores, externas uma à outra, elas são interiores, uma interna à outra. O que é que essas circunferências são? A gente vai analisar uma a uma aqui, vou botar na tela cheia para vocês, e a gente vai analisar uma a uma nesse exato momento. Bora, volta aqui. Pronto, olha só. A primeira pergunta é: qual é a posição relativa entre C1 e C2? Ora, C1 é essa aqui, C2 é essa aqui. Tá? Você percebe que C1 e C2, elas se entrelaçam. Elas se tocam em dois pontos, aqui e aqui. Se C1 e C2, essas duas circunferências, se tocam em dois pontos, elas são secantes. Então, a resposta aqui é secantes. Se elas se cruzam em dois pontos, se as duas circunferências se tocam em dois pontos, elas são secantes. Certo? Bora lá. Qual é a posição relativa entre C1 e C3? C1, novamente, é essa aqui. C3 é essa aqui. Tá? A relação entre C1 e C3 é que elas se tocam em apenas um ponto. E as duas circunferências, uma está fora da outra. Então, como elas se tocam em um ponto, elas são tangentes. Elas são tangentes externas. Tangentes externas significam uma está fora da outra, mas elas se tocam em pelo menos um ponto. Pelo menos não, elas se tocam em um ponto. A palavra tangente significa se toca em um ponto. Qual é a relação entre C2 e C3? C2 é essa aqui, C3, a gente já viu, é essa aqui, né? As duas. Bom, elas também são tangentes externas. Elas se tocam em um ponto, que é esse ponto aqui, e elas também são uma fora da outra. Então, se tocam em um ponto, elas são tangentes. Se não estão uma dentro da outra, elas são externas, tangentes externas. Eu não sei, verifica no livro aí, por favor, se a palavra certa é tangentes externas ou tangentes exteriores. Por favor, só para confirmar. Eu acho que é externa, porque eu coloquei externa aqui, que eu peguei do É livro. externa. É externa. Pronto, tangentes externas, certo. Vamos para a próxima. A próxima é a seguinte. Qual é a posição
qual é a posição entre C2 e C4? C2 é essa aqui, C4 é essa aqui. Elas não se tocam. Elas não se tocam e uma está fora da outra. Então, elas são externas. Aí verifique se é externo ou exterior que está falando. Elas são externas. A posição relativa entre elas, elas não se tocam. Elas são simplesmente circunferências exteriores, uma à outra. Vê se é esse o termo que está no livro. É externos mesmo, João. Pronto. Então, circunferências que não se tocam são consideradas circunferências externas. A mesma coisa acontece entre C1 e C4. C1 é essa aqui, C4 é essa aqui. C1 e C4 são circunferências externas. Elas não se tocam e uma está fora da outra. Certo? E qual é a posição relativa entre C3 e C4? Olha só. C3 é essa aqui, C4 é essa aqui. A posição entre elas, elas se entrelaçam, né? Tem 2 pontos entre elas, entre as duas circunferências, elas são secantes. Pronto, essas são as classificações da relação 2 a 2 de cada uma dessas 4 circunferências. Ainda existem 2 classificações que não foram apresentadas aqui, né? A primeira classificação é quando a gente chama que elas são internas. Por exemplo, imagina essa C5 aqui. C5 e C3. C5 está totalmente dentro de C3. Totalmente dentro. Então, elas são... C5 é interna a C3. C5 é interna a C3. Ainda tem essa aqui também, ó. Quando você tem uma circunferência interna a outra, vou chamar essa aqui de C6, mas ela toca em um ponto na circunferência. Então, ela é o que a gente chama de tangente interna. Tangente interna é que a menor, ela está dentro da maior, mas ela está tocando na circunferência em um ponto. Aí a gente chama de tangente interna. E a última classificação seria essa. Se 2 circunferências estiverem com o mesmo centro. Se 2 circunferências estiverem com o mesmo centro, uma é interna à outra, sim, mas a gente chama de concêntricas. Então, a C7 e a C4 seriam concêntricas, porque elas têm o mesmo centro. Certo? São 6 classificações ao todo da relação entre 2 circunferências. Tudo bem com relação a essas questões, pessoal? Sim, João. Tudo de boa. De boa, João. Beleza. Bora lá. A questão número 7, ela diz o seguinte: se o raio de C1 for 3 centímetros e o raio de C3 for 5 centímetros, qual é a distância entre os centros dessas circunferências? Olha só. Se o raio da C1 for 3 centímetros, se o raio da C1 for 3 centímetros e o raio da C3 por 5 centímetros, qual é a distância entre os centros? Poxa, a distância entre os centros, entre 2 circunferências tangentes externas, é a soma entre os 2 raios, né? Então, veja, daqui para cá, desse ponto para cá, tem 3 centímetros, e desse ponto para cá tem 5 centímetros. É a soma dos 2. Então, se o raio da C1 for 3 centímetros e o raio da C3 for 5 centímetros, a distância entre os centros é 5 mais 3 centímetros, que é igual a 8 centímetros. Não tem o que fazer. Quando 2 circunferências estão juntas externamente, ou seja, quando elas são tangentes externas, basta você somar simplesmente os 2 raios. Tá? 8. Se o raio de C2 for 6 centímetros e o raio de C3 for 5 centímetros, qual é a distância entre os centros dessas circunferências? C2 e C3, certo? O raio de C2, está aqui, C2. Se o raio de C2 for 6 centímetros
e o raio de C3 for 5 centímetros, mesma coisa. Elas são tangentes externas, é só somar. A distância daqui para cá tem 6. E desse ponto aqui para cá tem 5. É só somar. 6 mais 5. Então, 6 mais 5 igual a 11. 11 centímetros. Tudo bem com essas duas? Tudo certo, João. Beleza, João. Tudo certo. Tranquilo. Bora lá. Se o raio de C1 for 3 centímetros e o raio de C4 também for 3 centímetros, qual é a distância entre os centros dessas circunferências? Está falando sobre C1 e C4, certo? C1, 3 centímetros. C4, 3 centímetros. Veja, entre as duas circunferências estão externas uma à outra. Né? C1 está lá em cima, C4 está lá embaixo. Aí a questão é, esse cara tem 3. Esse cara tem 3. Mas ainda existe um abismo entre elas. Aqui, ainda existe esse abismo aqui, do lado de fora. Então, a distância entre esse ponto, e esse ponto, ela é o quê? Igual a 6, igual a 3, ela é menor do que 6, ou ela é maior do que 6? Maior do que 6, né? Eu tenho só daqui para cá, vê? Só daqui para cá já tem 3. Só daqui para cá já tem 3. Então, só esses 2 traços pretos que eu fiz são 3. Ainda tem um bocado além de 3 aqui, ó, no meio. Então, a distância entre os dois centros é maior do que 6. Isso acontece, está aqui, uma circunferência, outra circunferência. Aí aqui tem um centro, aqui tem outro centro. Daqui para cá, tem 3. Daqui para cá, tem 3. Só esses 2 traços vermelhos são 6 somados. E ainda tem uma distância aqui que eu não sei quanto é. Então, isso aqui, com certeza, é maior do que 6. A distância entre os dois centros, a distância entre esse centro e esse centro, tem 3 aqui, 3 aqui. Só a parte interna dá 6. Mas isso aqui, que eu não sei quanto é, com certeza é maior do que 6. Então, círculos externos, a distância entre os centros é maior do que a soma entre os dois raios. Maior. Mais do que 6 centímetros. Questão de número 10. Se o raio de C3 for 5 e o raio de C4 for 3. Então, vamos lá. C3 é 5. Eu vou apagar isso aqui, sinceramente, porque para a gente poder escrever direito. Pronto. Veja só. O raio de C3, se ele for 5. O raio de C4, se ele for 3. Vamos pintar o raio de C4 de outra cor. Pronto, aqui. 3. Veja só, tem 5 aqui em azul e tem 3 em vermelho. A distância entre os dois pontos, ela é exatamente 8 centímetros. Ela é exatamente 2, menor do que 2. Ela é maior do que 8. Ou ela está entre 2 e 8? Porque olha Exato. só. 8 centímetros. É quanto? 8 centímetros. Certo. Vamos lá. Se eu tiver, veja só, Janine, se eu tiver um círculo com 5 centímetros, aqui, um círculo com 5 centímetros de raio, e outro círculo tangente com 3,
Mas tem que ser tangente, tá? Aí veja, o tangente é daqui para esse ponto tangente tem 3. Desse ponto tangente para cá tem 5. Como eu tenho 5 engatado em 3, 5 exatamente engatado em 3, aí eu posso somar 5 mais 3, porque eles estão exatamente vizinhos. O 5 está aqui e o 3 está aqui. Se eles estão juntos, vizinhos um do outro, eu posso somar. O que acontece aqui, Janine, é que eles não estão vizinhos. Veja, por que eles não estão vizinhos? Eu vou fazer o desenho aqui. Vamos desenhar com a cor clara a distância entre os centros. Ó. A distância entre os centros é essa linha azul. Certo? Agora, quem é 5 centímetros? 5 centímetros é daqui até aqui. Quem é 3 centímetros? 3 centímetros é daqui até aqui. Tá vendo? Então, eles não são justaposicionados. Eles não são vizinhos. Veja que essa parte aqui, ela comeu uma parte deles. Então, a distância, ela não é 8. Ela tem que ser Então menor do seria mais que 2 centímetros e menos que 8. Exatamente. Porque lembra das posições dos círculos, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no espaço branco. Eu vou desenhar aqui, depois eu apago. Lembra da posição dos círculos. Se os círculos forem concêntricos, a distância entre os centros é 0. Se os círculos forem internos, tem o centro de um e o centro de outro ali, tá? A distância ela é menor do que a diferença dos raios. Raio grande menos raio pequeno. Porque o raio grande é isso, o raio grande é isso aqui, e o raio pequeno é isso aqui. Quando as duas circunferências elas são tangentes internas, ou seja, quando elas se tangenciam, olha só, a distância entre os centros é o raio maior, a distância é igual a raio maior menos o raio menor. Exatamente igual à diferença entre eles. Certo? Quando as circunferências são secantes, o que é que acontece? A distância, ela é maior do que a diferença e menor do que a soma. Então, circunferências secantes. Nas circunferências secantes, a distância entre os centros ela é maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma entre os raios. Ou seja, a distância entre os centros está entre a diferença e a soma. Quando você tem duas circunferências tangentes externas, aí a distância entre os centros é a soma dos raios. R maior, R menor. Então, a distância é igual à soma dos raios. Igual à soma dos raios. E quando duas circunferências são externas, significa que a distância é maior do que a soma dos raios. Ô, João, então nesse quarto círculo aí, então vai ser tipo, o raio maior menos o raio menor, aí eles têm que ser maior que a distância, e a distância tem que ser maior que a soma dos dois raios. Do raio maior mais o raio menor. Aqui é o seguinte, veja só. Vamos dar números aos bois, certo? O raio maior é 5, o raio menor é 3. Tá? Tá.
Quanto é 5 menos 3? 2. Quanto é 5 mais 3? 8. Pronto. A distância, ela necessariamente é maior do que 2 e menor do que 8. Ela está entre a diferença e a soma. Aí, tipo, aí não pode ser nem 2, nem 8. Só se fosse, tipo... não pode ser nem o 2, nem o 8, né? Não, porque o 2 acontece quando elas são tangentes internas. E o 8 acontecerá quando elas forem tangentes externas. Não, tipo, quando eu perguntando, vamos dar exemplo. Porque tem aquele negócio de... que pode ser maior que ou igual. Mas nesse Ok, caso... vamos lá. Olha só. Pode ser... É isso. Esse número, esse sinal aqui não é menor ou igual. Esse sinal é menor. Ou seja, ele não pode ser 2 e não pode ser 8. Se o sinal fosse esse, Aí aí poderia ser sim, 2 e 8, né? Contar o 2 e o poderia 8. ser 2 e 8. O Ah, que tá, não tem entendi. lógica. Por que não tem lógica? Porque se ele for 2 exatamente, é nesse caso aqui. Não é no caso secante. Para a distância ser igual à diferença, é no caso de tangente interna. E para a distância ser igual à soma, é o caso de tangente externa. O caso de secante está entre os dois casos, mas não pode ser igual, porque igual daria os outros dois casos. Tá bom, então, entendi. Obrigada. Certo? Então, o que acontece é o seguinte. Eu vou voltar aqui, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Se o raio da C3 for 5 e o raio da C4 for 3, elas são secantes. Ó, isso aqui é 5, isso aqui é 3. Com certeza, a distância entre eles não é 2, porque eles não são tangentes internas. E a distância entre eles não é 8, porque eles não são tangentes externas. Então, a distância entre eles está entre 2 e 8. Não sei exatamente qual é, mas está entre 2 e 8. Então, a distância é maior do que 2, porque 2 é a diferença entre 5 e 3, né? 5 menos 3 dá 2, e 5 mais 3 dá 8. Então, por elas serem secantes, a distância é mais que 2 e menos que 8. Tudo bem? Certo. Sim, João. Só vou Sim, João. usar, eu só vou usar da animação de novo para terminar de explicar isso. Quando eu terminar de usar a animação com vocês, aí vai esclarecer de novo. O resto, a gente tem a 11 mesmo, a questão 11. A questão 11 é uma besteira. Uma joalheria está com a promoção para o Dia dos Namorados. Nas compras acima de R$ 300, ela oferece como brinde uma corrente de prata, como a da imagem a seguir. Está aí. O pingente dessa corrente é formado por duas circunferências. Aqui. Formado por duas circunferências. De acordo com a posição das circunferências, podemos afirmar que elas são o quê? Bora? Elas são o quê? Coloquei secante. São secantes, são duas circunferências que tocam em dois pontos. Elas são secantes. Certo? Se elas se entrelaçam a ponto de tocar em dois pontos nas duas circunferências, elas se tocam em dois pontos, elas são secantes. Elas não são externas porque elas se tocam. Elas não são internas porque elas se tocam. Elas não são concêntricas porque elas não têm o mesmo centro. O centro dessa circunferência é mais ou menos aqui, o centro dessa outra circunferência é mais ou menos aqui. Elas não são concêntricas. Elas não são tangentes porque elas não estão se tocando em apenas um ponto. Elas são secantes. Certo? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir.
o nosso arquivo. Pronto, aqui de novo, vê. Novamente, ó. Vamos fazer essa circunferência. Eita, deixa eu fazer um raio menor, né? Pronto. Olha só, vou pegar essa circunferência e vou colocar ela mesmo no centro da outra. Igualzinho. Ó, tá vendo? O que eu quero que você entenda, é que quando a gente fala em distância entre os centros, é a distância entre esse cara e esse cara. A distância entre os dois centros das circunferências. Nesse caso aí, a distância é 1,8 centímetros. Ok? Mas vê só, presta atenção. Quando essas circunferências elas têm o mesmo centro, a distância entre os centros é zero. Quer dizer, tem um centro na mesma posição do outro centro, a distância entre os centros é zero. Aí, olha só isso aqui. O raio da grandona é 5. O raio da pequena é 1. Isso aqui é 1. E isso aqui é 5. Pronto, eu tenho o raio da pequena e o raio da grande. Ok. A diferença entre elas é 5 menos 1. Portanto, a diferença entre elas é 4. A soma entre elas é 5 mais 1. Então, a soma entre elas é 6. Vocês vão perceber o que vai acontecer. Só vai chegar a ser exatamente 4 a distância quando as circunferências estiverem tangentes internas. Só vai chegar a ser 6 exatamente quando as circunferências forem tangentes externas. Só é igual a soma na tangente externa. Só é igual a diferença na tangente interna. Só é igual a zero quando elas são concêntricas. Então é assim, ó. Zero, elas são concêntricas. Menor do que 4, 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 menor do que 4 a distância. Agora vai ser 4, ó. Tuf. A distância é 4. Por quê? Porque 4 é a diferença entre elas. Elas são tangentes internas. Ok. Aí, olha agora. Vou crescer, ó. A distância é igual à diferença entre elas. Agora eu vou crescer ainda mais, tá? Entre 4 e 6, 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 entre 4 e 6 e 6. Só vira 6, ou seja, só vira o igual à soma dos dois raios quando elas são tangentes externas. Enquanto elas forem secantes, a distância entre os centros, ela fica, ó, a distância é maior do que a diferença e é menor do que a soma. Ou seja, entre 4 e 6. Entre 4 e 6. Isso aqui é 4, isso aqui é 6. Olha a distância, 5,32. Tá, e se eu continuar aqui, entre 4 e 6, entre 4 e 6, pimba, 6. Só é igual a distância entre os centros, só é exatamente igual à soma se eles forem tangentes externas. E se eles forem só externas, maior do que 6, 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 infinitamente maior do que 6. A distância entre eles é maior do que a soma se as duas circunferências forem externas. Ficou claro isso aqui? Ficou. João. Sim. Ficou, João. Pronto. Bora lá. Prosseguindo aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudinho. Ah, mas isso é uma merda para apagar. Pera aí. Bora, meu velho. Apague. Ela quer saber, não. Ela não quer saber, não. Tem um jeito de apagar esse negócio. Cadê? Deixa eu ver aqui. Borracha pequena, borracha média, borracha de traço.
Só apaga agora, parece que só apaga assim. Tudo bem. Fazer o quê? Por isso que eu não gosto de escrever direto no Word, por causa dessa borracha fraca, mas tudo bem. Bora lá. Considere duas circunferências, uma de centro A e raio 16 centímetros, e a outra de centro B e raio de 10 centímetros. Então, veja só. Atenção para isso. Considere duas circunferências. Uma circunferência de centro A e raio 16 centímetros. Uma circunferência de centro B e raio 10 centímetros. Dê a posição relativa dessas duas circunferências quando a distância entre os seus centros for igual a. Não é alternativa, é para fazer cada um por cada uma. Veja só, 10 mais 16. 10 mais 16. 10 mais 16 é 26. Então, meu amigo, se a distância entre elas for 26, é porque elas são tangentes externas. Né? Para isso estar junto aqui, para fazer isso. 16 mais 10. Para fazer exatamente 16 mais 10, ou seja, para fazer 26, elas têm que ser tangentes externas. Então, 26 significa que elas são tangentes externas. Pronto. Se a distância entre os centros for 26, elas são tangentes internas e externas. Se a distância entre elas for 30, 30 é maior do que 26, então elas são externas. Qualquer distância maior do que a soma, elas são externas. Nesse caso aqui, ó. Imagine que aqui tenha 4 centímetros. Se aqui tem 4 centímetros, então a distância entre elas é 16 mais 4 mais 10, o que daria 30. Então a distância entre esses dois pontos aqui seria 30. Elas são externas. 20 centímetros. 20 centímetros. Veja, 16 menos 10 é igual a 6. 16 menos 10 é igual a 6. Então, para ter 6 centímetros, elas têm que ser tangentes internas. Tangentes internas. Para ter 6 centímetros, exatamente, quando a distância for igual à diferença entre elas, é porque elas são tangentes internas. Quando a distância está entre a diferença e a soma, quando a distância está entre 6 e 26, elas são secantes. Então, aqui, ó, elas são secantes. E quando a distância entre os centros for menor do que 6, menor do que a diferença entre elas, é porque elas são internas. É só identificar isso. Se a distância, você tem os dois raios. Tem os dois raios? 16 e 10. Você descobre quem é a soma, descobre quem é a diferença. Tudo que for maior do que a soma, elas são externas. Quando é igual à soma, elas são tangentes externas. Quando é menor que a soma, mas é maior do que a diferença, elas são secantes, que é no caso aqui da 20. Quando elas são exatamente a diferença, elas são tangentes internas. Quando a distância entre os centros for menor do que a diferença entre elas, é porque as circunferências são internas. Isso aqui. Elas são internas sem serem tangentes. Tudo bem até aí? Sim. Sim, João. De boa. Sim. Lucas, Daniel? De boa, de boa. De boa. Bora lá. Agora, a questão 13. A questão 13 e a 14
seriam as mais complicadas de fazer aqui, certo? Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu gostaria de lembrar só o seguinte, é uma dica que eu dou para muita gente. Não sabe fazer o cálculo, não sabe por onde começar, não entendeu o que está se perguntando, desenhe, certo? Então, veja só. Um marceneiro recebeu uma encomenda de uma mesa redonda que deve acomodar 8 pessoas com um espaço de 60 centímetros para cada pessoa. Então, veja só. O cara, ele recebeu uma encomenda para fazer uma mesa circular. Considere que isso aqui é um círculo. Considere, né, que isso aqui é um círculo. Se eu apagar, vai apagar tudo essa merda. Vai. Ó. Pronto. Considere que isso é um círculo. Aí, o círculo tem um centro, massa. O que que o cara quer? O cara quer acomodar 8 pessoas com um espaço de 60 centímetros cada um. Isso significa o seguinte, minha gente, olha só. Acomodar uma pessoa aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Eu vou dividir esse negócio em 8 pedaços. É feito cortar uma pizza em 8 pedaços, certo? O que que ele está dizendo? Eu quero fazer uma mesa circular, uma mesa redonda, que deve acomodar 8 pessoas com um espaço de 60 centímetros. Então, meu amigo, isso aqui tem que ser 60 centímetros. Ou seja, cada pessoa deve estar sentada nessa mesa com um espaço de 60 centímetros para si. Faço-vos a pergunta. Se um desses espaços é 60 centímetros, a mesa toda tem que ter quanto? R$ 60 vezes 8. Exatamente. Se cada pedaço vai ter 60 centímetros, então aqui tem que ter 60 centímetros. Aqui tem que ter 60 centímetros. Aqui também. E aí vai. Ou seja, 60, 60, 60, 60, 60. Afinal de contas, é isso que tem que acontecer, porque o que é que acontece quando você chega na mesa? Você se senta. Não, não. Piada massa. Você se senta, né? Ó. Ok, se eu tenho 60 vezes 8 pedaços, a circunferência da mesa tem que ter 60. Bora, meu velho, apareça aqui, né? 60 vezes 8 centímetros. Isso dá 480 centímetros. A mesa tem que ter 480 centímetros de circunferência. Ao redor da mesa tem que ter 480 centímetros. Aí olha o que ele pergunta. Calcule o diâmetro da mesa. Calcule o diâmetro que a mesa tem que ter. O diâmetro é isso. O diâmetro ele liga um ponto na circunferência a outro ponto na circunferência passando pelo centro. O diâmetro é o que corta a mesa em 2 semicírculos. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar da fórmula, né? Veja, ele me deu a circunferência. A circunferência da mesa tem que ser 480 centímetros. A borda da mesa tem que ter 480 centímetros. Só que eu sei que existe uma fórmula que relaciona circunferência com diâmetro, que é essa aqui, ó. Circunferência é igual a diâmetro vezes π.
Circunferência é igual a diâmetro vezes π. Você vai chegar numa equação, certo? E aí, olha só, ele manda que você considere o π como 3, para facilitar a vida, π é 3, certo? Então, você vai fazer o seguinte, a circunferência é 480 centímetros. O diâmetro, eu não sei quem é. π é 3. Pronto. 480 é igual a d vezes 3. O que é que eu faço agora? Isso é uma equação, eu tenho uma incógnita, o que é que eu faço agora? Bora, minha gente. Passa Ele passa pro dividindo outro por lado 3. e passa dividindo. Passa 3 Passo 3 para o outro lado dividindo, para É, deixar o d Igual a sozinho. 480 dividido por 3. Pronto, o diâmetro desta mesa é igual a 480 dividido por 3. 480 dividido por 3 dá 160, certo? Faça o cálculo se quiser, 160. Então, o diâmetro desta mesa é 160 centímetros. Aí, se Karina perguntar só para encher o saco, quanto é isso em metro? Aí você vai dividir por 100. Vai ficar que o diâmetro é igual a 1,6 metros. Pronto, o diâmetro, 1,6 metros. Ou 160 centímetros, tanto faz. Ok, até aí? Aqui, João. Suave. Então, veja só, por favor, presta bem atenção a isso. A fórmula, circunferência, aquela dali, ó, aquela dali. Minha mão não vai chegar lá, não, mas aquela dali, aquela fórmula lá, circunferência é igual a diâmetro vezes π. Ela serve para os dois lados. Se te derem a circunferência, você descobre o diâmetro. Foi o que acabou de acontecer. Se te derem o diâmetro, você descobre a circunferência. Π, você já vai saber o que é. O π é 3. Se o professor for piedoso com você, ele vai pedir para que você considere o π como 3. Caso não tenha dizendo, você vai ter que considerar π como 3,14, que é o que todo mundo sabe que π vale. Certo? Se te derem a circunferência, você descobre o diâmetro. Se te derem o diâmetro, você descobre a circunferência. É uma fórmula só, tá? Próxima questão. 14. Essa pode se considerar a mais complicada da bexiga toda, né? Olha só. Ao percorrer uma distância de 6.280 metros, uma roda dá 2.000 voltas completas. Espera só. Nós sabemos que a circunferência é uma volta da roda. Circunferência é uma volta. Então, essa fórmula aqui, bora lá. Essa fórmula aqui. Circunferência é igual a diâmetro vezes π. Ou essa aqui, circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes π, porque diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Essas duas fórmulas, elas servem para descobrir a circunferência. E a circunferência é exatamente uma volta. É uma volta do pneu, um giro completo, mas é só um giro. O que ele está dizendo aqui é que essa roda deu 2.000 voltas. Ela andou 6.280 metros. 6.280 metros ela andou. Certo? E ela deu 2.000 voltas. Então, em outras palavras,
A roda só andou 6.280 metros por causa de ter dado 2.000 voltas. E se ela der só uma volta, quanto seria? Aí eu vou ter que dividir. Veja, se você divide 6.280 metros por 2.000 voltas, aí você vai descobrir quanto é que se deu em uma volta. Imagina, fazer um cálculo mais simples. Imagina que eu digo que um pneu ele andou 30 metros depois de ter dado 10 voltas. Depois de ter dado 10 voltas. Poxa, se ele andou 30 metros depois de ter dado 10 voltas, é porque a circunferência, ou seja, uma volta completa é 30 sobre 10. 3 metros. Então, a circunferência, uma volta só, uma volta, um giro, uma circunferência completa, é igual a 3 metros. É o que eu fiz, foi o que eu fiz, eu dividi o quanto ele andou em metros pela quantidade de voltas que ele deu. É o que eu vou fazer aqui agora. 6.280 dividido por 2.000. Ah, João, isso é um cálculo muito complicado. Tá, eu sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos facilitar a vida da gente, olha só. Olha o que eu vou fazer. 6.280 dividido por 2 vezes 1.000. 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 1.000. Só isso. Ah, então, peraí, deixa eu ver. Eu posso simplificar esse cara com esse cara? Claro. Quando você divide qualquer número por 1.000, na verdade, você vai passar a vírgula para a esquerda 3 casas. Para cada zero que tem aqui, você vai passar a vírgula uma casinha. Então, tá aqui. A vírgula vem para cá e vem para cá. Lembre-se que em todo número inteiro, 3.247, em todo número inteiro, a vírgula sempre está escondida, oculta, invisível, no final do último dígito. Ali. 3.247, a vírgula fica depois de 7. Então, refazendo aqui. Fazendo aqui para todo mundo entender. Ser 1.280. Eu estou querendo dividir 6.280 por 2 vezes 1.000. Ao dividir o número 6.280 por 1.000, vai acontecer isso. Corta o zero, a vírgula vem para cá. Corta o zero, a vírgula vem para cá. Corta o zero, a vírgula vem para cá. Então, o número vai ficar assim. Preste bem atenção. O número vai ficar assim. Vai ficar 6,28 dividido por 2. Você cortou o 1.000 ali. 6,28 dividido por 2. Quanto é 6,28 dividido por 2? A gente já sabe que 6,28 é o dobro de 3,14. Então, isso aqui vai dar 3,14. 3,14 metros. 3,14 metros. Pronto. E agora que eu sei quanto isso aqui, o que foi que eu acabei de descobrir, para deixar todo mundo claro, o que foi que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir qual é a circunferência. Ou seja, isso aqui significa uma volta completa. Uma volta. Eu dividi 6.280 por 2.000. Então, uma volta significa 3,14 metros. O que é que a questão está perguntando? A questão está perguntando qual é o raio dessa roda. Qual é o raio? A gente sabe que circunferência é igual a 2. Peraí. Circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. A circunferência eu já tenho. É 3,14. O 2 eu já tenho.
O π eu já tenho, que é 3,14. Eu só não tenho o R. Agora a gente vai limpar. Vai limpar porque já não está dando para... Posso apagar, porque já entenderam o que eu fiz aqui? Não. Pode. Pode Ele. apagar. Pronto. Eu só fiz dividir o percurso completo pelo número de voltas, e aí eu descobri qual era o comprimento de uma volta. Qual é o comprimento de uma circunferência. Pronto. Aí agora, olha só. Quando você descobre uma volta, quando você descobre uma circunferência, aí você pode usar a fórmula da circunferência. Então, a fórmula da circunferência é isso. 2 vezes π vezes o raio. Então, a circunferência eu já descobri que vale 3,14 metros. O 2 vale 2. O raio eu não sei quem é. E o π, 3,14. Π, 3,14. Ah, minha gente, olha como é difícil ver. Eu vou passar o 3,14 para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. 3, Nesse caso, não poderia logo tipo, multiplicar pelo 2, não? se quisesse, multiplica pelo 2 ia dar 6,28. Certo? Ah, tipo, Mas se você... 6,28 dividido para 3,14. Será que não dava, não? Não, veja só. Se você. Vou fazer como você pensou, tá certo? Ó, 3,14 é igual a 6,28 vezes o raio. Certo? Certo. Pronto. Você vai ter que passar o 6,28 para o outro lado dividindo. Aí vai ficar 3,14 dividido por 6,28. Ah, entendi. Isso aqui é igual ao raio. Se você conhece muito bem os números que são múltiplos do π, você vai saber que 3,14 dividido por 3,14 dá 1. E 6,28 dividido por 3,14 dá 2. Então você vai chegar à conclusão que o raio é igual a meio metro. O raio é igual a 1/2 metro, ou seja, 50 centímetros. Meio metro é a mesma coisa que 50 centímetros. Certo? Tá bom, obrigada. Mas aí, veja só. Isso só sairia se você tivesse consciência dos números múltiplos de π. Aí, ou seja, é preciso uma visão mais memorizada de π. Certo? Deixa eu mostrar como eu faria aqui. Olha só. Eu vou chegar no mesmo resultado. Vai chegar em meio metro. Certo? Vai chegar em meio metro. Mas olha como eu resolveria. Pronto. Lá vai. Aqui tem um 3,14. Ele está multiplicando todo o resto dessa equação aqui, todo o lado dessa equação. Eu posso passar esse 3,14 para cá dividindo. Vai ficar assim, ó. 3,14 dividido por 3,14. Isso é igual a 2 vezes o raio. Quanto é 3,14 dividido por ele mesmo? Bora? Quando é um número dividido por ele mesmo? 1. Então, 3,14 dividido por 3,14 dá 1. 1 é igual a 2 vezes R. Esse 2 vai passar para cá dividindo, porque ele está multiplicando. Então, significa que 1
dividido por 2 é igual ao raio. Cheguei no mesmo resultado. O raio é igual a meio metro. O raio é igual a 50 centímetros. Mas eu facilitei a minha vida porque esse cara, esse daqui, na verdade, dividido por esse cara, vai dar 1. Às vezes, Beatriz, Janine, Daniel, Heitor, Lucas, às vezes, é melhor que eu não multiplique logo, que eu vá trabalhando até o final do cálculo com aquela letra, ou vá trabalhando até o final do cálculo com aquela, sem fazer aquela multiplicação, porque aí eu vou conseguir simplificar daqui para frente. Foi o que eu fiz agora. Eu fiz um cálculo bem mais simples. Tudo tranquilo? Sim, João. Tudo. Bora. Eu não vou usar a caneta do Word, não, porque a caneta do Word, de tanto que eu escrevo, ela vai ficando mais lenta. Eu vou usar a caneta que eu usava nas outras aulas mesmo. Olha só. Pedro, passeando de bicicleta pela bela orla de Maceió, percorreu 900 pi metros. Se o diâmetro da roda de sua bicicleta tem 60 centímetros, então o número de voltas realizada pela roda é. Agora a pergunta é o número de voltas. O número de voltas, certo? Olha só. Preste atenção aqui. O diâmetro da roda do Pedro. O diâmetro da roda do Pedro tem 60 centímetros. Então, aqui está a roda da bicicleta do Pedro. O diâmetro da roda tem 60 centímetros. O que é que eu faço para descobrir o comprimento da circunferência? Porque eu sei de uma coisa eu lembro, vocês têm que lembrar, minha gente. A circunferência é quanto leva para a roda dar uma volta. A circunferência, ou seja, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é igual a uma volta, só uma. A circunferência é igual a uma volta. Como é que eu descubro a circunferência? A circunferência é igual a diâmetro vezes π. Circunferência é igual a diâmetro vezes π. Quanto é o diâmetro? Quanto é o diâmetro, povo? 120. Opa! Quanto? 120, Por que 120? porque o diâmetro é o dobro do raio. Certo, o diâmetro é o dobro do raio, eu concordo. Mas quanto é o raio? Ah, tá. 30. Ah, o diâmetro já foi Eu dado, achei Pedro. que esse era o raio. Eu não vi. Exatamente. Né? O diâmetro já foi dado. Não precisa nem do raio, certo? Então perceba uma coisa, pelo amor de Deus, isso aqui é um aviso que eu vou morrer na minha lápide, quando eu estiver enterrado, vai estar escrito assim: leia tudo. Vai estar escrito assim na minha lápide. Pelo amor de Deus, leia o que está se pedindo na questão. Certo? Então, veja só. A circunferência é igual a 60 π. A circunferência é igual a 60 π. 60 π centímetros, ok? 60 π centímetros. Aí você vai, peraí, João, João, peraí. E o π não é 3,14? Ou é 3? Não importa. Por que não importa? Porque ele deu a metragem do que a roda andou em π também. Eu não vou nem mexer no π, minha gente. Se alguém deu alguma medida em π, eu vou manter a minha medida junto com π.
Porque fica mais fácil. Tá? Então, ó aqui. Uma volta dessa roda, desse pneu, equivale a 60 pi centímetros. Ok, mas a bicicleta, ela viajou quanto? A bicicleta estava aqui e ela viajou aqui, até aqui. Qual foi a distância que a bicicleta percorreu? pi metros. Isso, 900 pi metros. Já vou avisar que, outra vez, preste atenção a isso. Aqui está em metros. Aqui está em centímetros. Porque o diâmetro da bicicleta está em centímetros. Eu tenho que converter alguém Aí para no caso, alguém. transformar, né? Eu vou ter que transformar. Ou eu converto a minha bicicleta para metro, vai ficar 0,6 metro, ou eu converto o 900 para centímetros. O 900 para centímetros vai dar 90 mil. Por quê? Porque 900 metros eu tenho que multiplicar por 100 para centímetros. Vai ficar 900 com mais 2 zeros. 90 mil pi centímetros. É mais fácil fazer isso do que trabalhar com 0,6. Todo mundo entendeu o que eu acabei de fazer? Sim. Uhum. Uhum. Ele. Ok. Agora, olha só. Gente, 9 mil pi centímetros. Foi a viagem toda. Se eu dividir 9 mil pi centímetros por 60 pi centímetros, tá aqui. 60 pi centímetros, uma volta. 60 pi centímetros, uma volta. 60 pi centímetros, uma volta. 60 pi centímetros, mais uma volta. Então, se eu dividir 90 mil pi centímetros por 60 pi centímetros, eu vou descobrir quantas voltas eu dei. Porque, ó, cada volta é 60 pi, 60 pi, 60 pi, 60 pi. Um dia vai chegar 60 pi, 60 pi, 60 pi, o último 60 pi. Pronto. Quantas vezes de 60 pi aconteceram nessa viagem? É exatamente o número de voltas. Se cada volta tem 60 pi, então o número de voltas é o número de vezes em que aconteceu 60 pi. É só dividir. Aí você veja por que é importante deixar o pi aqui. Olha só. Corta pi com pi. Corta centímetro com centímetro. Corta esse zero com esse zero. Pronto. Corta esse zero com esse zero. Agora é 9 mil dividido por 6. 9 mil dividido por 6, só isso. Aí você faz, ó, faz o cálculo. 9 mil dividido por 6. Aí eu vou fazer o cálculo com vocês. 9 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6. 9 menos 6 dá 3. Baixa esse zero. 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6 dá 30. Acaba o zero aqui. Se acaba o zero aqui e você não baixou esses dois zeros, eles têm que vir para cá. Pronto. 1.500. Então, a roda deu 1.500 voltas. Ok? Gente, entendeu? Ok, João. Beleza. Sim. Então, perceba o que acontece. Em qualquer questão que fale sobre dar voltas, você vai ter que lembrar que o total do percurso, o percurso é o número de voltas vezes a circunferência.
O percurso é o número de voltas vezes a circunferência. Certo? Então, o percurso deu 900 pi. 900 pi metros, ou 90 mil pi centímetros. Isso é igual ao número de voltas, 1.500, vezes 60 pi centímetros. Então, aqui eu tenho que fazer 90 mil. Pronto. É só isso. O percurso total é igual ao número de voltas vezes a circunferência, porque a circunferência é uma volta só. Questão 15, respondida. Questão 16. Um carrinho de brinquedo que corre em uma pista circular completa 10 voltas, percorrendo um total de 120 metros. Então, veja, um carrinho de brinquedo que corre em uma pista circular completa 10 voltas. A gente já sabe agora o número de voltas. Oh, meu Deus, eu não devia estar escrevendo com essa caneta, não, porque essa caneta aqui fica lenta. Peraí. O número de voltas é 10. O número de voltas é 10. Depois de dar 10 voltas, o carrinho andou quanto? Ele andou 120 metros. Então, 120 metros o carrinho andou. Aí eu só preciso lembrar isso. Ó. O percurso é igual ao número de voltas vezes a circunferência. O percurso deu 120 metros. O número de voltas foi 10. Qual é o tamanho da circunferência da pista? Ou seja, qual é o tamanho de uma volta na pista? Eu vou passar o 10 para o outro lado, dividindo. Então, 120 dividido por 10 é igual ao tamanho da pista do carrinho. Corta 0 com 0. Nós temos que a circunferência é igual a 12. Deixa eu ver quem foi que entrou aqui. Alguém pediu para entrar na chamada. Janailson. Boa noite, Janailson. Janailson já saiu. Ó, nem entrou, nem entrou, mal entrou, saiu. Boa noite, Janailson. Boa. Tava no treino. Certo. Ok. Que bom que Karina vai considerar isso na prova. Quando é a prova? Dessa sexta-feira 8, na próxima semana. E ela beleza. hoje que foi dar uma de boazinha e falou assim, gente, hoje vocês fazem essa tal tarefa, aí a gente faz essa tal tarefa e vocês não vão ter tarefa no feriado. Eu achei ela querendo dar uma de boazinha. Hoje eu saí, acho hoje eu que saí ela tá 9 horas. assistindo as aulas. Jana disse que estava enjoado, foi um negócio assim, ele saiu da aula, ele foi embora. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Karina hoje disse que não ia dar tarefa para vocês porque amanhã era Eu acho que feriado. ela quis dar uma de calma hoje, por conta que hoje ela só deu 2 esporros, tipo, Foi porque eu não tava o hoje. normal era 5, entendeu? Não, Jana, o pior é que ela perguntou Não por foi. tu. Ela perguntou pro Janailson, não foi? Ela falou assim, cadê Jana? Aí ela Foi. onde é que tu tinha ido embora? Porque tava enjoado, um negócio assim. Ela me ama. Fazendo sucesso. Com saudade. Uma relação de amor e ódio. Amor anda muito perto com ódio. Bora responder aqui. O que tá Tchau, João. Tô faltando. enjoado. Eu tô brincando aqui. Eu vou ter que sair mesmo. Só enviar boa noite pra vocês, a todos. Ótima noite. Mas é um fresco, né? Só vai atrapalhar a aula mesmo. Tchau. Eu paro a explicação. Para botar esse corno para dentro da reunião e ele faz uma merda dessa. Eu não sei Eu não. achei ele bem vereador, querendo dar boa noite. Tipo, bem educado, sabe? Dê boa noite no chat, mande mensagem no WhatsApp, mas não atrapalha a aula. Bora. Olha só. Então, de novo, atenção.
O percurso completo que o carrinho anda numa pista circular é o número de voltas vezes o tamanho da circunferência, porque a circunferência é uma volta. Então, eu cheguei à conclusão que a circunferência é 12. A circunferência é 12. Uma volta tem 12 metros. Depois eu fiquei pensando, que lapa de pista de brinquedo é essa? Qual é a pista de brinquedo que tem 12 metros de comprimento? É mais do que a borda de uma piscina. Lapa de autorama, lapa de carrinho de controle remoto numa pista de 12 metros. Mas beleza. Então a pista tem 12 metros. Tá? Aí olha a pergunta. Desprezando a largura da pista, não se sabe se a pista é muito larga ou muito fina. E considerando π como sendo 3, o raio em metros é igual a quanto? Eu já tenho a circunferência, gente. Se eu tenho a circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. A circunferência é 12. O π é 3, que a questão manda que o π seja 3. Olha que coisa. Olha que coisa absurda. Né? 12 é igual a 6 vezes o raio. O 6 está multiplicando o raio, eu passo o 6 para cá, dividindo. Então, 12 dividido por 6 é igual ao raio. Então, o raio só pode ser exatamente 2. Pronto. Se eu disser a você, você vai usar outra fórmula que não seja essa aqui. Não vai. No tamanho da circunferência, no tamanho da circunferência, não tem como fazer isso de outro jeito. A fórmula sempre será circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Sempre será isso. Se vocês esquecerem essa fórmula, pelo amor de Deus, é só essa que tem. Ok até aí? Ok, João. Vamos para a teórica, ou as teóricas aqui. Pronto, olha só. Considere a figura ao lado para responder às questões seguintes. Questão 17. Como é chamado... Ave Maria. Eita, meu Deus. Ó, eu vou ter que dar uma pausa aqui, não uma pausa rápida, 1 minuto, para eu achar o controle do ar-condicionado, porque o meu ar-condicionado começou a mijar. Pingou, o dreno deve ter... Peraí, deixa eu pegar. Vi que foi muita água. Pronto, já desliguei, voltei aqui, voltei. Vocês não viram, Deixa eu ver aqui. Eu não sei se conhece essa. Ó. Cadê? A câmera travou. Vou voltar para cá. A câmera travou. Deixa eu desligar aqui de novo, deixa eu ver. Agora, pronto. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo tá. Ouvindo sim, mas tem A câmera travou. A câmera travou, né? Eu ia mostrar minha camisa do cachorro para vocês. Dá pra ver, tá? É massa. aqui dá pra É ver, João. engraçado, pô. Certo, agora o problema não é esse, era que eu queria continuar escrevendo, né? Aí o software está aqui. Deu uma travada básica, que coisa feia. É só meu Deus. desligar a câmera e ligar de novo. Pior é que não. Eu forcei a abertura aqui de uma outra câmera, talvez o software acorde, porque esse software que eu uso para gravar essa aula, ele tem umas frescuras. Aí, de vez em quando, ele me dá essa... Deixa eu tentar. Vá, me disseram, desliga e liga, eu vou desligar e ligar a câmera. O que vai acontecer é que o som vai desligar um pouquinho também, tá? Porque o som tá ligado na câmera.
Aí quando eu ligar de volta, ela provavelmente... Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Bia salvando a pátria. Eu fiz o quê? Eu queria mostrar a camisa. Só tem ideia. Você que é uma mulher conservadora brasileira, Janine. Ah, eu sou Muito inteligente. conservadora brasileira. Eu ainda quero ver uma festa tua com a cara do Bolsonaro. Eu ainda quero ver muito. Nossa, faça uma festa surpresa pra mim. Com a cara de Bolsonaro no bolo. Deixa o aniversário que eu combino com as meninas. Aham. Hoje. Poxa, quem vai participar dessa festa é minha esposa. Vai com certeza. Não tem Olha, dúvida. João, eu nunca vi sou uma conservadora conservadora brasileira que luta pelos direitos, que ama tanto Bolsonaro, uma mulher patriota. Nunca vi Não uma é por mulher Bolsonaro, é Janine. pelo Brasil, minha filha. Sou É porque- patriota. É Janine, vote Meu 22. sangue é verde, azul e amarelo. Cara, Janine, presidente da chapa. Sim. Janine, presidente. Se você concorrer à chapa, eu vou fazer campanha para você. Viu? Ô, João, A hora. Oi. eu vou Ó, ter que deixa eu sair. dizer o seguinte. Se um dia esse Janine se candidatar à Eu vou- presidência, Atenção, eu voto. ó. Ô, João, Ei, povo, eu vou ter que desligar o software. O meu som vai sair. Eu não sei se eu vou continuar a estar na call, se eu vou cair. Se eu cair, eu aviso lá no WhatsApp, tá certo? Porque o software deu bronca também. Eu vou sair do arquivo e meu som vai sair, provavelmente. Vou ver se eu ligo outro microfone depois. Então, peraí.